Alô, tudo bem? Gente, bom dia, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bom, esse é o nosso momento de edificação. Obrigado, Arthur. Então, essa vai ser a nossa primeira aula, o momento de edificação da igreja. É uma aula voltada para os membros da igreja. Mas, se você é visitante, está vindo aqui hoje ou está nos assistindo pela primeira vez, fique à vontade. Espero que você aproveite, que você saia muito encorajado. Vamos lá, gente. Então, se você ainda não me conhece, eu já vim aqui algumas poucas vezes. Meu nome é Patrick, tenho 27 anos, são 8 anos como discípulo. Eu sou carioca, acho que o sotaque já deve ter me entregado um pouquinho, né? Eu falo biscoito, mas eu não vou começar essa discussão aqui hoje, então fiquem em paz, tá bom? E, gente, é uma alegria estar aqui com vocês hoje, podendo compartilhar um pouquinho do que eu tenho aprendido, né? Só para contextualizar, quem é o Patrick? Quem sou eu? Eu conheci a Igreja do Rio em 2013, há 8 anos atrás. Eu tinha acabado de entrar na faculdade, fui convidado num bate-papo bíblico. Depois de ser batizado, eu tive o privilégio, né, de servir um pouco com as mídias sociais da igreja, a parte de projeção. Inclusive, vocês estão de parabéns, pessoal, obrigado aí, adorei isso aqui. Servi também no coral também, de novo, obrigado, fiquei super encorajado com as canções, valeu, galera. 2016 e 2017, eu pude servir na liderança do Ministério Universitário, especificamente da UERJ, onde eu me formei. Sou formado em Física. Se você gosta de falar de estrelas, pode bater um papo comigo. E hoje eu estou trabalhando aqui em São Paulo. Eu me mudei para cá a trabalho, estou adorando a cidade e acho que vou ficar aqui por um bom tempo ainda. Eu sou apaixonado por hebraico, então quem me conhece sabe que eu adoro. O hebraico é uma das línguas originais no qual a Bíblia foi escrita. Eu também gosto muito de estudar teologia e todos os outros assuntos que são relacionados ao Antigo Testamento. E é por isso que eu escolhi compartilhar com vocês sobre o Shema. O Shema é uma oração judaica que está presente no Antigo Testamento, né? E eu vou falar um pouquinho dela hoje e nas próximas aulas. A gente vai fazer uma minissérie e eu espero que vocês possam ser encorajados com ela, né? Mas antes de eu começar, eu quero muito agradecer o privilégio de estar aqui, então agradeço muito a Deus, é uma honra estar aqui, podendo compartilhar com vocês. Quero agradecer ao Héctor, irmão, obrigado pela confiança que isso me deu. E quero agradecer meus amigos que estiveram perto de mim, obrigado ao Tiago, obrigado por todos que me deram feedback durante a preparação das aulas, vocês são incríveis, agradecer vocês, igreja, vocês me encorajam muito, especialmente para mim, que sou alguém novo aqui em São Paulo, obrigado, vocês são demais. Mas vamos sem mais delongas, vamos começar a nossa aula, né? Gente, quantos aqui já ouviram falar do Shema? Ó, pouquinha gente, hein? Caramba. Beleza, gente. O Shema, ele é uma das orações mais antigas e importantes de toda a Bíblia. O Shema, ele é recitado até hoje pelos judeus, pelo menos 2 vezes por dia. Então, qual é a tradição deles hoje? Eles acordam, recitam o Shema, fazem uma oração pessoal a Deus, e no final do dia, eles recitam o Shema novamente e fazem outra oração. É uma oração mais pessoal, né, onde eles apresentam os pedidos deles a Deus, né? E dessa forma, eles sempre estão lembrando da mensagem da oração e expressando o coração, os desejos deles a Deus, né? Na verdade, eles oram 3 vezes ao dia, inspirados por Daniel. Lembram quando Daniel abria as janelas de casa para orar 3 vezes? Fica a dica aí, se você quiser aprofundar o seu relacionamento com Deus. Mas vamos lá. O que é o Shema, Patrick? Você ainda não falou. Ele é a combinação de 3 trechos que a gente encontra no Pentateuco. O Pentateuco são os 5 primeiros livros, tradicionalmente atribuídos a Moisés, né? Então, ele é uma combinação de Deuteronômio 6, do 4 ao 9, Deuteronômio 11, do 3 ao 21, Números 15, do 37 ao 41. É um trecho um pouquinho grande. Nessa primeira aula, a gente vai focar basicamente no primeiro trecho ali, ó, de Deuteronômio 6, do 4 ao 9, tá bom? Então, vamos lá, gente? Vamos acompanhar Deuteronômio 6, vamos ver os versos 4 e 5. Aquelas letrinhas estranhas ali são hebraico, tá? Então, parece uma coisa meio hieroglifo, mas é hebraico. A gente lê da direita para a esquerda. Esse trecho diz assim, Shema, Israel. Então, ouça, Israel. Yahweh Eloheinu, Yahweh Erá. Yahweh, nosso Deus. Yahweh é um. Uahabatait Yahweh Eloheiha, ame Yahweh, o seu Deus. Behol levavha, com todo o seu coração. Uverhol nefeshha, com toda a sua alma.
Uverhol meu derrar com todas as suas forças. Um parênteses antes da gente prosseguir. Esse nome Yahweh que aparece ali é o nome pessoal de Deus, tá? Esse nome, ele aparece nas nossas Bíblias como a palavra Senhor escrita em letras maiúsculas. Esse nome Deus fala pela primeira vez a Moisés, lá naquele episódio da sarça ardente, né? E é um nome que a gente vai ouvir muito hoje. Esse é o nome pessoal de Deus. Se você não conhece, o nosso Deus se chama Yahweh. Esse é o nome dele. Beleza. De onde vem a palavra Shema? Então, Shema vem da primeira palavra da oração, que é traduzida aqui no português como ouça. Então, essa prece como um todo, né, esse trecho, os outros que a gente não vai ler, mas a gente vai explorar nas próximas aulas, ela é um lembrete da soberania de Yahweh, o nosso Deus, ou seja, um Deus íntegro, um Deus único, e é um lembrete também da adoração que ele merece, que é uma adoração que engloba todo o nosso ser, toda a existência humana, ou seja, adorar a Deus com tudo que nós temos. Então, beleza, agora você já sabe o Shema, sabe o que é. Então, se alguém te parar na rua e perguntar o que é o Shema, você vai poder responder e você vai falar em hebraico, tá bom? Beleza. Para a gente entender o que significa isso, a gente precisa voltar só um pouquinho para a gente entender em que momento essas palavras foram escritas, né? Quem disse essas palavras? Por que elas foram ditas? Então, vamos voltar um pouquinho no contexto histórico. Se você ainda não pegou caneta e papel para anotar, aproveita que eu vou tomar uma água e já faz isso. Show, vamos lá. Então, a nossa história começa no Egito, milhares de anos atrás, né? Eu vou resumir um pouquinho, para não ficar coisa chata, histórica, mas José e seus irmãos, eles foram para o Egito. Teve aquele momento de fome, então toda a família se mudou para o Egito. Muitas gerações depois, surgiu um faraó, e esse faraó não conhecia a história de José, não sabia o que ele tinha feito pelo Egito. E como os israelitas tinham se multiplicado demais no Egito, o faraó escravizou eles. Essa escravidão durou mais ou menos 80 anos. E aqui é um ponto que pode causar confusão às vezes. É comum a gente ouvir falar que a escravidão no Egito durou 400 anos. Mas se você para fazer uma análise um pouco mais minuciosa das escrituras, você vai ver que essa escravidão foram cerca de 70, 80 anos. Agora, se você soma o tempo dos israelitas em Canaã, na época de Abraão, Isaac e Jacó, com o tempo que eles ficaram no Egito, incluindo a escravidão, aí sim você tem mais ou menos 420, 430 anos. Beleza. Então eles foram para o Egito, Deus levantou Moisés e os libertou. E aí começa a peregrinação, né? Então eles vão em direção ao Monte Sinai, lá Deus dá os mandamentos para eles, depois eles vão em direção à Terra Prometida. Só que o que acontece? Ao longo de todo o percurso, o povo começa a reclamar, começa a se queixar, eles começam a produzir uma idolatria no coração deles. Como assim? Poxa, o que eles falavam? No Egito a gente tinha comida, a gente tinha o que vestir, lá era muito melhor a vida. Moisés não está aqui, vamos fazer um bezerro de ouro para adorar, porque a gente está sentindo falta de alguma coisa no nosso coração, né? Então, a gente começa a ver em todo esse percurso, né, desde que eles saíram no Egito, até antes da entrada na Terra Prometida, a gente vê o coração mau, um coração obstinado, um coração endurecido, que queria adorar outras coisas que não fosse o próprio Deus, né? Como castigo, né, eles são forçados a vagar por 40 anos no deserto. Deus faz isso para que toda aquela geração que tinha feito aquelas coisas horríveis fosse exterminada, e só os descendentes deles pudessem, de fato, entrar na Terra Prometida. E aí a gente chega, então, finalmente, no livro de Deuteronômio, né, onde a gente encontra o Shema. Então, nesse livro, Moisés está falando para essa geração nova que vai entrar na Terra Prometida, não para aquela galera que fez um monte de coisa errada, fez o bezerro de ouro. São os que sobreviveram aos 40 anos do deserto. Por que Moisés fala essas coisas, né? Moisés, no fundo, ele não queria que as pessoas repetissem os mesmos erros que os antepassados repetiram. Não queriam que eles se queixassem, que eles fizessem estátuas ou coisas de ouro para serem adoradas, né? Então, todo o livro contém palavras de encorajamento, palavras de advertência, algumas leis para serem cumpridas, né? Então, basicamente, o Shema, ele se encontra dentro desse contexto, né? E é interessante porque o coração dessas pessoas é um pouco parecido com o nosso, não é verdade?
Quantas vezes a gente não se pega tentando colocar outras coisas no lugar de Deus? Quantas vezes o nosso coração não se pega endurecido, teimoso, sabe, não querendo ouvir a voz de Deus nas nossas vidas, né? Então, é um contexto que serve para nós, né? O contexto dessa escritura onde ela foi escrita, o Shema, é um contexto, muitas vezes, das nossas próprias vidas, né? Então, o Shema é muito relevante para nós hoje, como cristãos. Mas beleza, a gente já sabe o que é o Shema. Quer dizer, a gente já sabe de onde o Shema veio. Agora vamos explorar um pouquinho o que ele significa, qual a relevância desse tema para a gente. Bom, um dos maiores perigos para o povo israelita, em todo esse percurso, né, era a idolatria, como a gente viu. Era o pecado assim, que estava em alta, né, era o mais perigoso. E um fator agravante é que durante todo o percurso, desde o Egito até Canaã, eles estavam cercados de culturas politeístas. Patrick, o que é uma cultura politeísta? É uma cultura onde várias divindades são adoradas. Por exemplo, a gente tem a Grécia Antiga, né? Acho que muitos conhecem a mitologia grega com seus deuses, Zeus, Afrodite, Hades, né? Trazendo para os dias de hoje, a gente tem o Shintoísmo no Japão. O Shintoísmo é uma religião onde eles prestam culto à natureza, aos antepassados, que são humanos, inclusive, e várias divindades que representam forças da natureza, elementos e coisas do tipo. Então, isso são culturas politeístas. Os israelitas estavam no meio dessas culturas. Então, desde o Egito, onde eles eram obrigados a construir estátuas de vários deuses diferentes, né? Até pela peregrinação, os povos que estavam em volta tinham suas próprias divindades, né? E cada povo tinha sua própria cultura. A Bíblia, por exemplo, fala muito do deus Baal, né? Acho que vocês já devem ouvir, que era um deus adorado, né? Comumente entre vários povos daquela época. Então, uma das maiores ameaças à fé dessas pessoas era dividir a adoração e a devoção com vários deuses. Nesse contexto, Yahweh, o nosso Deus, seria só mais um Deus, como Baal, como qualquer outra divindade. Isso era extremamente perigoso, como a gente viu no episódio lá do bezerro de ouro. E aqui que vai entrar o Shema, porque o Shema é um lembrete diário que Yahweh, que é o nosso Deus, o Deus dos israelitas, esse Deus é o único Deus. Esse Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o único digno de toda a adoração. E é assim nos dias de hoje, não é verdade? Idolatria é um pecado que está sempre batendo a porta. Só que como é que ela acontece hoje em dia? Não é simplesmente com relação à adoração a outras divindades, mas coisas que a gente pode colocar no lugar que somente Deus poderia ocupar. Por exemplo, nosso trabalho, faculdade, para quem é universitário, né? Redes sociais, uma coisa que está tão em alta hoje em dia, né? Quantas horas a gente não passa nas redes sociais? Quantas horas a gente não dedica a isso, né? Horas que a gente poderia estar dedicando, por exemplo, a tempos de oração, de louvor. Relacionamentos, né? Às vezes a gente fica preso a um relacionamento que nos machuca e a gente coloca a vontade da outra pessoa acima da vontade de Deus, né? Nesse contexto, então, hoje, o Shema sempre nos lembra, Yahweh é único, Ele é o único Deus. Não é o Facebook, não é o Instagram, não é o nosso trabalho, não é o nosso chefe. O nosso Deus é único, só Ele merece toda adoração, todo louvor. Beleza, Patrick, você falou demais. O que é o Shema, a fim das contas? Meu Deus. Vamos lá. O que significa Shema? Quando a gente traduz a Bíblia, muitas coisas se perdem. Por quê? Era um outro idioma, outra cultura. O hebraico da Bíblia é diferente do hebraico que a gente tem hoje. É uma língua muito antiga, a gente tem pouco material. Então, não existe uma palavra em português que traduza exatamente o sentido da palavra Shema. Mas o que essa palavra significa? Significa permitir que uma mensagem, algumas palavras sejam absorvidas, provenham entendimento e gere uma resposta, uma ação da nossa parte. Ou seja, é você ouvir e você agir. A gente traduz como ouça, mas não é só ouça, é ouça e faça alguma coisa a respeito disso. Compreenda o que foi dito, tome uma ação. Isso é Shema. Vamos dar um pulinho em Provérbios 1, verso 8. A gente vai ver um uso bem interessante dessa palavra. Diz assim: ouça, meu filho, Shema, meu filho, a instrução de seu pai,
e não despreze o ensino de sua mãe. Você que é pai, você que é mãe, eu tenho certeza que você gosta quando seu filho te obedece, não é? Por exemplo, quando você fala, não coloca a mão na tomada, você vai levar choque. Ou então, olhe dos dois lados antes de atravessar a rua. Nós, como filhos teimosos, a gente faz exatamente o contrário, né? A gente põe a mão na tomada, toma choque, né? Mas aí, depois que a gente cresce, a gente entende que isso era para o nosso próprio bem. Então, esse é um exemplo um pouco mais prático do que significa shemá. Você está falando, olha, meu filho, escuta o que eu estou falando e faz isso, é para o seu bem. Você não vai se arrepender se você fizer o que eu estou te falando para você fazer. Né? Naquela cultura, na cultura onde isso foi escrito, né, não existia uma palavra específica que significasse obediência. Então, por exemplo, falar que eu vou te ouvir e vou fazer o que você está me pedindo é shemá. Lá no livro dos Salmos, a gente vê várias vezes o salmista expressando o coração a Deus e pedindo, Deus, me escuta. Por favor, faz o que eu estou te pedindo. Cuida de mim, derrota os meus inimigos. Quando o salmista fala isso, no original ele fala, shemá. Deus, ouça, faça alguma coisa, por favor. Ou quando o próprio Deus pede para que os israelitas obedecessem ele, obedecessem os mandamentos dele, que ele deu lá no Monte Sinai, Deus fala, shemá, meu povo, me escuta. Obedece os meus mandamentos, faz o que eu estou te pedindo, é para o seu próprio bem. Então, shemá é ouvir e agir. Shemá é um lembrete que Deus escolheu os israelitas para que eles ouvissem a palavra dele e para que eles agissem conforme a verdade que ele estabeleceu. E é um chamado que continua vivo para nós hoje. Deus nos chama diariamente a ouvir a sua palavra, a ouvir os seus ensinamentos, o que ele fala conosco através do Espírito Santo que habita dentro de nós. Então, Deus continuamente está falando, shemá, meu filho, shemá, minha filha, ouça, haja, mude a sua vida, deixa eu mudar a sua vida. Isso é shemá. Como a gente viu no verso 4 de Deuteronômio, né? Moisés diz que Yahweh, o nosso Deus, é um. Ou seja, esse Deus a quem nós adoramos e prestamos culto, o Deus que nós estamos adorando hoje aqui, nesse lugar, esse Deus é um. O que isso significa? Eu gostaria de explorar com vocês, então, hoje, o verso 4. Quero falar um pouco sobre quem é Yahweh, quem é esse Deus que nós estamos aqui hoje prestando culto. Primeiro, esse Deus ele é único e esse Deus é incomparável. Eu queria ler com vocês Deuteronômio capítulo 4, os versos 32 a 35 e depois o 39. Diz assim, perguntem agora aos tempos antigos, antes de vocês existirem, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. Perguntem de um lado ao outro do céu, já aconteceu algo tão grandioso, ou já se ouviu algo parecido? Que o povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como vocês ouviram, e continua vivo? Ou que Deus decidiu tirar uma nação do meio de outra para lhe pertencer? Com provas, sinais, maravilhas e lutas, com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e grandiosos, conforme tudo que o Senhor fez por vocês no Egito, como vocês viram com seus próprios olhos. Tudo isso foi mostrado a vocês para que vocês soubessem que o Senhor é Deus e que não há outro além dele. Reconheçam isso hoje e ponham no coração que o Senhor é Deus em cima nos céus e embaixo da terra, e não há nenhum outro. Amém, gente, amém. Esse é o nosso Deus é grandioso, nosso Deus é incomparável, não existe outro Deus que se compara a Ele, nada nesse mundo se compara ao Deus que nós servimos. Tem uma história em Marcos 12, eu não vou ler por causa do tempo, mas quando um mestre da lei pergunta para Jesus qual era o mandamento mais importante, Jesus cita o Shema, ele cita isso aqui, Deuteronômio 6, 4. E em seguida o mestre da lei reconhece que de fato o maior mandamento é amar a Deus, o único Deus, o nosso Deus. Né? Vocês podem ver em Marcos 12, 28. Né? É um tema muito relevante, né? Os judeus têm isso muito forte no coração deles, de que Yahweh é
Senhor e Deus. O que ele quer dizer? Vamos lá. Segundo, Yahweh é singular. Por que isso? Lembra do politeísmo? Existiam vários deuses naquela cultura, nos povos, né, que cercavam os israelitas, desde o Egito até Canaã. E sabe, não existe um outro Deus, não existe uma outra força cósmica que não seja Yahweh, nosso Deus. Ele é único, ele é singular, ele não é um Deus que se apresenta de várias formas diferentes, como, por exemplo, o Deus Baal. O Deus Baal, ele aparece, ele tem diversas aparições durante toda a história da Bíblia, em diferentes formas, em diferentes encarnações. O nosso Deus não é assim. O nosso Deus é o mesmo do Antigo Testamento, é o mesmo do Novo Testamento, é o mesmo Deus que está aqui presente hoje. Ele é singular, ele é único, não existe outro Deus além dele, não existe uma força cósmica que governa o universo, só existe o nosso Deus, só existe ele é singular. Yahweh, nosso Deus, ele é íntegro, ele não é um Deus dividido. Sabe, Deus ele é tão misericordioso que ele às vezes pode até mudar de opinião. Por exemplo, quando o povo fez o bezerro de ouro, Deus cirou e falou que ia destruir todo mundo. Moisés foi lá e intercedeu pelo povo. Deus, Senhor, tem misericórdia dessas pessoas. E Deus teve misericórdia. Mas sabe, no nível mais profundo do ser, Deus é consistente. Ele é fiel, ele é verdadeiro. Vou dar um exemplo prático para vocês. Por exemplo, quando a gente quer falar de uma pessoa em particular, vocês conhecem o Tiago Careca, está aqui na frente, né? Então, quem conhece o Tiago sabe que o Tiago é meio doido. Ele faz até umas dancinhas, não vou fazer para não passar vergonha. Mas quem conhece o Tiago sabe, o Tiago é super hospitaleiro, recebe todo mundo muito bem em casa. Foi uma das razões para eu estar aqui em São Paulo. Fui super bem recebido quando eu visitei a cidade aqui, ano passado. Ele é um cara muito divertido, ele é servo, ele é apaixonado por Deus, ele é inteligente, gosta de estudar várias coisas. E por aí vai, eu poderia falar muitas qualidades do Tiago. E para quem não sabe, a gente mora na mesma casa. E às vezes, eu estou trabalhando, estou numa reunião, ele vai lá na minha janela, faz um barulhinho lá e aparece com uma xícara de café quentinho, que ele acabou de moer. Maravilha, salva o meu dia, né? Mas o ponto é, esse é o Tiago, eu sei quem é o Tiago. Eu confio no Tiago. Eu posso contar com o Tiago para qualquer situação. Esse é o sentido de dizer que Yahweh é íntegro, que nosso Deus é íntegro. Eu sei quem é Deus. Eu posso contar com Ele. Eu posso confiar nele. Ele não vai me decepcionar. Ele vai continuar sendo fiel, ainda que eu seja infiel. É diferente de... Deus não é humano, Ele está acima, muito acima de quem eu sou, sabe? E o mundo, o universo, só existe harmonia nas coisas porque Ele é consistente no íntimo do ser dele, é algo meio que filosófico. Mas por Ele ser íntegro, todo o universo se sustenta, tudo é perfeito, tudo se conecta. Esse é o nosso Deus maravilhoso. Então esse é o nosso Deus, gente. Nosso Deus ele é único, nosso Deus é incomparável, nosso Deus é singular, nosso Deus é íntegro. O que fica claro aqui quando Moisés fala para o povo, escuta povo, Shema, escutem. Ele quer falar, olha, Yahweh, o nosso Deus, ele é tão grande que não existem palavras para descrever. Não existem adjetivos suficientes para dizer quem é esse Deus. É esse que Moisés queria que os israelitas entendessem. Esse é o Deus que tirou vocês do Egito, esse é o Deus que vai dar a terra prometida para vocês, e esse é o Deus hoje que nós adoramos. É o Deus que habita dentro de nós. Vocês têm noção de que esse Deus mora dentro da gente, pelo Espírito Santo? Esse Deus incrível, infinito, ele habita dentro de nós. Isso é o Shema. Entendam, ouçam quem é esse Deus e temam esse Deus. Como eu falei no início da nossa aula, os judeus eles recitam o Shema até os dias de hoje 2 vezes por dia, religiosamente. Qual o porquê disso? A psicologia fala que quando a gente repete alguma coisa por muito tempo, com bastante frequência, isso acaba se tornando uma verdade na nossa vida. Seja algo ruim, seja algo bom. Então, por exemplo, se você ficar repetindo para você que você é um lixo, que você não vai ser capaz, que você não é bom o suficiente, eventualmente isso vai se tornar uma verdade na sua vida.
você não vai se sentir amado, sua autoestima vai cair lá para baixo, você vai sentir que você não consegue alcançar nada. Por outro lado, se você repete coisas boas para você, eu consigo, eu sou bom, eu vou alcançar esse objetivo, eu sou uma pessoa amada, eu sou amado por Deus, eu sou amado pelos meus irmãos, pelos meus amigos, eu sou importante. Isso se torna uma verdade na sua vida também. E quando os judeus eles citam o Shema todos os dias, 2 vezes por dia, eles estão fazendo com que essas verdades que a gente acabou de ver sobre Deus se tornem uma verdade inabalável no coração deles. É tão verdadeiro que não importa o que as outras pessoas falem, eles nunca vão deixar de ter Deus, Yahweh, no centro do coração deles. Eu queria terminar com Deuteronômio 6, do 6 ao 9. Então a gente viu o 4 e o 5 na aula de hoje. Vamos terminar com os trechos do 6 ao 9. Fala assim: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Moisés está falando isso a respeito do que ele disse, né, sobre Deus. Yahweh é íntegro e amem Yahweh. Aqui nesse texto, amarrar as palavras nos braços ou na testa é um símbolo. Isso significa que os ensinamentos do Shema, dos versos 4 e 5, essas verdades sobre Deus, o amor que nós devemos a Deus, isso deve guiar a visão, nossa visão, os nossos atos em cada momento, em cada área da nossa vida. Isso precisa se tornar uma verdade, seja quando a gente se levanta, quando a gente deita, no trabalho, na nossa faculdade, no caminho, em casa, não importa onde você esteja. Isso tem que ser uma verdade na sua vida. Você adora, você é filho do Deus Todo-Poderoso. Você é filho do Deus único, do Deus singular. E a esse único Deus você presta culto. Isso tem que se tornar uma verdade na sua vida. É sobre isso que é o Shema. E o nosso Deus é maravilhoso, gente. Simplesmente se lembre de quem é esse Deus. Lembre-se todos os dias. Não só aos domingos, não só no seu tempo de igreja em casa, todos os dias da sua vida, quando você acordar para ir para o trabalho, para a faculdade, para fazer o que for, lembra, Yahweh é o único Deus. Ele é o seu Deus, Ele é maravilhoso. Meu desejo é que isso torne uma verdade na sua vida. Então, que de fato, eu espero que o seu relacionamento com Deus possa se aprofundar com o entendimento do Shema. A gente vai continuar explorando essa escritura nas próximas aulas, né? Então, hoje, nós vimos um pouco do contexto histórico, né? Onde essas palavras foram ditas, nós vimos o que o Shema significa, nós falamos sobre Deus em si, Yahweh. Então, nós vimos que o nosso Deus é maravilhoso, Ele é íntegro, Ele é único, Ele é singular, Ele é eterno e todos os outros adjetivos possíveis. Então, hoje nós estudamos o Shema e Yahweh, beleza? Então, eu espero que essas palavras possam ajudar, essas palavras introdutórias possam ajudar vocês no seu relacionamento pessoal com Deus. Espero que essas palavras possam guiar vocês diariamente. Nas próximas aulas, então, a gente vai aprender qual é a resposta que os israelitas tinham que dar. E a gente também vai aprender qual é a nossa resposta. A gente viu, Yahweh é o nosso Deus. Então ele fala, ame Yahweh com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças. Na próxima aula, a gente vai explorar esses 3 pontos. O que significa amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças? A gente vai entender melhor o que isso significa e ver como é que a gente consegue aplicar isso nas nossas vidas, especialmente no nosso relacionamento com Deus. Beleza? Então eu vou encerrar com uma oração, tá bom? Uma oração breve sobre o nosso tema. Depois a gente vai ter um momento da nossa ceia, certo? Show, beleza. Deus eterno, soberano, poderoso, Yahweh, meu Deus, maravilhoso, incrível. Eu te louvo porque só o Senhor é Deus, o Senhor é o único
Não existe outra além de Ti. É impensável as maravilhas que o Senhor realiza. Não existem palavras que descrevam quem é o Senhor, e eu quero exaltar o Seu nome aqui nessa manhã, Pai. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é incrível, eu amo muito o Senhor. E eu quero que o Seu nome seja conhecido pelo mundo todo. Muito obrigado, Senhor, por ser tão misericordioso, tão bondoso conosco. Meu desejo é que todos os dias nós possamos abrir nosso coração, que todos os dias nós possamos entender a mensagem do Shema, que é sobre quem o Senhor é, como o Senhor é o único e sobre o amor que nós devemos ao Senhor. E algo tão leve, Pai, não é como se nós tivéssemos uma obrigação, mas é impossível não amar o Senhor. Quando nós olhamos para quem o Senhor é, o que o Senhor fez na figura de Cristo, a única resposta que nós podemos dar de fato é amar o Senhor. Muito obrigado por deixar palavras de sabedoria para nós, por meio da Bíblia. Muito obrigado por tornar isso verdade nas nossas vidas, Pai. Eu oro para que do levantar ao dormir, nossa casa, nosso trabalho, na faculdade, na escola, que em todos os momentos a gente possa ter o Senhor como uma rocha inabalável. A certeza de que o Senhor é soberano, de que não existe outro além do Senhor, que o Senhor tem o controle de todas as coisas e que em só a Ti nós depositamos a nossa confiança, Pai. Eu oro para que o Senhor toque no coração de cada um, que cada um aqui se sinta amado pelo Senhor, o Deus tão grandioso que o Senhor é, que cada um aqui possa ouvir a voz do Teu Espírito diariamente, Pai, e se maravilhar com o Senhor. Cuida do restante do nosso culto, que tudo que nós fazemos, Pai, toda a mensagem que é dita, as canções, que de tudo o Senhor se agrade, que tudo possa subir com um aroma agradável a Ti. Em nome de Cristo, eu te oro grato. Amém. Muito obrigado.